Queridos irmãos e irmãs, a igreja no mundo todo hoje celebra o 30º domingo do tempo comum, é isso? Ou seja, estamos aí já quase finalizando o ano litúrgico, né? No próximo domingo a igreja celebra o 33º domingo do tempo comum, e no domingo seguinte, a festa de Cristo Rei, onde a gente termina aí então o ciclo do ano litúrgico, né? Então, a liturgia de hoje, para nós, é muito importante a gente compreender e refletir o que a igreja propõe para nós, não é isso? Há uma grande pergunta e uma grande dúvida sobre as coisas futuras, né? Sobre o que há de vir, o que tem depois daqui, o que nos acontecerá depois desta realidade. Essa é a grande interrogação, essa é a grande questão da liturgia de hoje, desse domingo. A primeira leitura do livro dos Macabeus, né, traz um questionamento, aí, uma orientação para a igreja, como se deve viver o presente, porque o futuro tem muito a ver com o presente. Na escatologia bíblica, na história bíblica, o presente diz muito sobre o futuro. Então, os Macabeus se pegam aí numa grande interrogação de como se preparar esperando a volta do Senhor, ou a vinda do Senhor, no caso dos Macabeus, né? E aí entra uma questão da Torá, né? O livro judeu observado naquele contexto. E havia um mandamento no livro que era proibido, como ainda hoje é só procurar no livro dos Macabeus, proibido comer carne de porco, por uma série de questões. Isso era um princípio religioso, né? E aí, por outro lado, existia uma corrente, um grupo de pessoas que queriam obrigar aqueles irmãos a comerem carne de porco, ou seja, irem contra os princípios religiosos em que eles acreditam, né? E aí nós não podemos estar aqui nos apegando se é permitido ou se não é proibido ou não é comer carne de porco. Não é isso que é questionado, não é isso, o espírito não é esse. A pergunta é permitido desobedecer o Senhor? Esse é o espírito da reflexão. É obediência e desobediência aos princípios de Deus, né? Hoje a ciência já provou, já sabe, já explicou que eram princípios religiosos, né? Então a grande pergunta, como é que eu vou viver esperando o Senhor? Obedecendo ou desobedecendo? E aí naquele grupo dos Macabeus eles preferem morrer a desobedecer o Senhor, né? Preferem sofrer as punições deste mundo a desobedecer a lei do Senhor. É assim que a igreja, que Jesus orientou e que a igreja orienta cada um dos irmãos e das irmãs a se preparar para a volta do Senhor. Não cair na onda do mundo, não cair na onda da maioria, não cair pelo caminho que todo mundo vai, porque é o caminho mais fácil e é o caminho socialmente, politicamente mais aceito, mas observar sempre a lei do Senhor. Querem jogar a gente contra o Senhor? A gente tem que refletir. A modernidade, o tempo em que nós estamos vivendo, tem interesse em fazer com que a gente siga a lei do Senhor ou quer que a gente siga a lei criada pelo próprio mundo, né? Hoje nós temos uma sociedade que relativiza tudo, tudo pode, né? E aqueles que se eximem de cumprir esse tudo pode imposto pela sociedade são tidos como rebeldes, como radicais. De olho no Senhor, não cair na onda do mundo, obedecer, procurar seguir sempre os ensinamentos do Senhor. Nem que para isso o mundo não lhe compreenda, nem que para isso a sua família não lhe compreenda, nem que para isso o seu
tempo não lhe compreenda, você sabe que é importante seguir única e exclusivamente o Senhor. A segunda leitura do livro da carta aos Tessalonicenses, muito importante, aliás, importantíssima. Os Tessalonicenses tinham dúvidas de o que fazer enquanto o Senhor não chegava. Como se preparar para a volta do Senhor, né? E aí, Paulo escreve para lá, como se preparar, observando o que Paulo ensinou a vocês, seja pessoalmente ou seja por escrito. Mais uma vez, o que Paulo ensinou a eles, a serem fortes, a não desviar o seu olhar do Senhor. Para isso, não pode ter conselho de amigo, não pode ter conselho do mundo, não há amizade no mundo que possa fazer você se desviar do caminho de Deus. Aí alguém pode questionar, mas não é o caminho de Deus, eu não desvio, não oriento. A sua sabedoria e o seu dom que Deus lhe deu deve decifrar hoje em dia qual é a vontade de Deus. Existe muito mal disfarçado de bem. E existem muitos prazeres, né, sendo confundidos com a vontade de Deus. A vida não é esse mar de rosas que o mundo nos apresenta e que as pessoas nos apresentam. E mesmo que sejam, existe mar de rosas em um lugar e inferno em outra. E isso não é vontade de Deus. Né? A vontade de Deus é que exista mar de rosas, céus em todos os lugares. Paulo manda dizer aos Tessalonicenses que é possível observar a lei de Deus. Qual é a lei de Deus? Amor para todo mundo, bem-estar para todo mundo, vida boa para todo mundo. Quando somente uns têm vida boa e os outros sofrem e padecem, não pode ser de Deus isso. Não pode ser e nem é de Deus. Né? Então, observar a lei de Deus, observar o caminho do Senhor é muito importante. O Evangelho, Lucas, né, agora chega em Jerusalém. Terminou a caminhada de Jesus, que sai até Jerusalém para o seu encontro com a morte. O episódio de hoje já se dá em Jerusalém, na cidade eterna, a cidade de Sião, a casa de Sião, tão esperada, tão propalada. E Jesus está em Jerusalém. E aí é apresentado hoje um grupo, né, para questionar Jesus. Chama-se os saduceus. Né? Quem eram os grupos dos saduceus? A elite do templo sacerdotal. A elite do sinédrio, ou seja, os juízes, os responsáveis pelo julgamento da lei. Eram grupos altamente conservadores, né, que viam no crescimento do farisaísmo uma ameaça à sua identidade, à sua forma de viver. Como eles viviam do cumprimento da lei, eram a elite do poder do templo, qualquer coisa que ousasse ao redor modificar essa lei era uma ameaça para os saduceus. E eles escutam falar em um Jesus, né? Em um Jesus que prega doutrinas estranhas ao modo deles, doutrinas muito avançadas, né? Modernas demais para o tempo deles, e que essas doutrinas desse Jesus ameaçam o poderio deles, né, dentro do tempo, porque querem se manter no poder, oprimindo e tendo a última palavra em todas as situações. Ou seja, os saduceus são a casta do sinédrio, a nata, como diz, ou seja, o topo da pirâmide do sinédrio que atuavam ali ao redor do templo de Jerusalém. E aí colocam uma grande questão, baseada apenas nesse mundo, porque não compreendem o que é a vida futura, e para tentar pegar Jesus à prova num crime, fazem uma jogada e aí usam o casamento para tentar confundir Jesus ou decepcioná-lo ou frustrá-lo perante a opinião. Senhor, uma mulher que morreu, né, aliás, um marido que morreu, foi casado com uma mulher, e esta mulher ficou, evidentemente, viúva.
A lei do levirato, o que é a lei do levirato? A lei do levirato, como existiam muitas tantas leis em vigor naquele momento, é a Torá que vigora. A lei do levirato dizia que quando uma mulher morre e quando o marido morre e não deixou filhos com a mulher, então a lei do levirato manda que o próximo irmão do falecido case com a mulher para garantir que os bens daquele casal falecido sejam herdados pelos filhos daquela mulher, né? E aí os saduceus perguntam a Jesus: Jesus, essa mulher casou com um, morreu, depois casou com o irmão do que morreu, morreu também, ou seja, 7 irmãos morreram casados com a mesma mulher. Quando chegar nesta outra vida que tu diz que existe por aí, a lei nossa diz que ela é casada com um, a lei do levirato, né? E quando chegar lá, se todos os 7 se casaram, qual é o casamento que prevalece lá? Do primeiro que morreu, do segundo, do sétimo? Quem é que é casado com ela nessa outra vida? Jesus percebe a ignorância deles, percebe assim que eles não entenderam coisa nenhuma do reino de Deus, não entenderam nada do que Jesus falou até agora. Jesus disse: meu filho, casamento é cor dessa terra. É daqui, isso daí que você está falando é daqui. Saia daqui, procure compreender o céu. Procure entender a outra realidade. Para você poder entender essa realidade que você vive, você precisa entender a outra. E esse é o grande questionamento da liturgia de hoje. Viver o presente sem esquecer do futuro, refletindo o passado para entender o presente e entender o futuro, que é para onde todos nós iremos. Não se pode viver apegado ao passado como vive os saduceus, apegado à lei. A lei não muda, é sempre a mesma aplicada aos outros, a eles não. Eles ficam no topo. Os outros é que sofrem as punições da lei. Eles são a casta privilegiada. E Jesus disse: a lei muda, tudo muda. Na terra é assim, mas na outra vida ninguém se casa, ninguém é dado a casamento. Vivem como anjos, louvando o Senhor. E faz sentido, e é verdade, porque já imaginou, minha gente, se na outra vida se reproduzisse tudo aquilo que se viveu aqui, como seria a alma de uma pessoa que morreu com câncer? Como seria a alma de uma pessoa que morreu, foi assassinada numa lei de trânsito? Ela iria continuar lá, o mesmo sofrimento daqui? Como seria a vida de uma pessoa que viveu 30 anos de casamento infeliz? Ela viveria na outra realidade a mesma coisa que ela viveu aqui? Então não faz sentido viver em outro lugar a mesma coisa que viveu aqui ou continuar vivendo a mesma coisa. Então Jesus diz que o reino dos céus é diferente. As coisas temporais que se questiona, que se apega demais aqui, elas não existem no outro mundo. O plano é divino, o plano é espiritual, né? O plano tem a ver com almas e não com espíritos. Aliás, e não com coisas, com bens materiais, com contratos, né? Com regras. Na outra vida, não há isso. Porque não faz sentido. Que céu é esse que reproduz as mesmas desgraças daqui? O céu não pode ser uma continuidade da terra, porque senão ele seria uma continuidade das mesmas injustiças, ele seria uma continuidade da mesma podridão, embora existam coisas lindas aqui, mas entremeadas com essas coisas lindas existem as desgraças, existem as corrupções, existem tudo. Então, se nós tivermos na nossa cabeça que vamos encontrar no céu nosso pai, nossa mãe, e lá eles serão nossos pais e nossas mães, então nós não entendemos nada sobre ressurreição. É necessário que a gente entenda que na outra dimensão não haverá dor, não haverá nenhuma presença daquilo que aqui se luta com unhas e dentes para ter, para conseguir. Então a mensagem de hoje é que a gente cumpra aqui a lei do Senhor, procure observar o máximo possível aquilo que é de Deus, sem se deixar corromper, e nem se deixar corromper, né? Procurando viver a verdade, a vida real aqui, sem subterfúgios, sem desprezo, menosprezo, sem vanglórias, sem nada. Mas procurar entender
qual é a função de cada um de nós aqui, e essa função que escolhermos aqui, ela será determinante para nos levar a outro lugar. Então, que o Espírito Santo nos ajude, que o Senhor nos abençoe, tenhamos todo um ótimo domingo para todos nós.